que é mais importante? A emoção ou a razão? Essa é uma pergunta que eu costumo fazer no curso de inteligência emocional. O que é mais importante para você? E engraçado que cada um manifesta o pensamento e as atitudes de uma forma muito diferente, né? Geralmente, os homens são mais racionais, né? Mais práticos. As mulheres são mais detalhistas, mais meigas, mais inteligentes. Não, aí não, né? Aí não. Mas, sim, tudo bem. É tudo igual, é tudo igual. É o seu mal. Na verdade, é tudo igual. Então, o modo como você se manifesta, o modo como você manifesta as suas emoções e o modo como você manifesta também essa razão, essa racionalidade, ela pode te levar para cima, pode te empoderar ou pode te levar para baixo. Eu contei aqui no outro de manhã, um paciente que ele foi movido pela raiva, mas por conta da raiva ele conseguiu alcançar muita coisa na vida já. Só que muitas outras pessoas, por conta das emoções descontroladas, acabam não conseguindo nada, acabam se sabotando muito, acabam se limitando muito por conta das emoções. Só que aí eu quero chamar a atenção por uma coisa. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e as emoções enraizadas, as emoções quase sempre vencem. Mesmo você sendo muito lógico, mesmo você sendo mais racional. E o que isso significa? Significa que dependendo das circunstâncias, dependendo da tua percepção sobre o mundo, as tuas emoções elas podem te levar a resultados infinitamente negativos. Então, uma das formas de você conseguir ter um mindset de sucesso é controlar as tuas emoções. Então, Alessandro, eu tenho que não dar vazão às minhas emoções? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você deve controlar elas. Isso significa que você deve medir o teu comportamento, sem ser impulsivo demais, mas também sem ficar ruminando tanto as coisas. E aí ficam eternamente lembrando daquilo, pensando naquilo. Eu conheço pessoas que, por conta de fatos que ocorreram há 10, 20 anos atrás, continuam na mesmice e na inércia, porque não conseguem se livrar daquela falta que o outro cometeu. Não conseguem perdoar. Não conseguem se perdoar. E aí conservam um ódio, uma raiva, uma descrença nas religiões, descrença em si mesmo, descrença na vida, e que a leva onde? Fracasso. Ao fracasso. Então, uma das leis espirituais, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante, que a gente deve levar muito em consideração para ter um mindset de sucesso, é isso, é você aprender a perdoar e aprender a se perdoar. Porque ao mesmo tempo que alguém pode cometer uma falta com você, você também pode cometer uma falta com alguém. Porque nós não somos perfeitos. Não nascemos perfeitos. E a gente está aqui, como eu disse anteriormente, para aprender. É o aprendizado. Uma folha? Nada? Então, nós. Obrigada. A gente vai utilizar bastante agora. Uma das coisas que a gente veio fazer aqui é aprender. E eu não estou dizendo aqui, agora. Eu estou dizendo aqui na Terra, nessa vida. A gente veio para aprender. E aprender significa perdoar. Porque não tem como você levar a tua vida toda
sem precisar perdoar ninguém, a não ser que você seja muito evoluído. Porque aí você não precisa perdoar, porque você não vai levar a ofensa, você não vai levar para o lado pessoal. Mas isso está acima, pelo menos de mim, porque eu não estou evoluído nesse estágio, mas consigo, na medida do possível, nem esquentar a cabeça. No trânsito, então, às vezes dirigindo, a minha esposa do lado, ela fica desesperada e qualquer coisa que aconteça, que o outro cidadão me fecha ou acontece alguma coisa, faz alguma barbeiragem, ela solta o verbo. E eu fico ali na minha e não falo nada e fico tranquilo. Porque assim como o outro faz, eu também faço de vez em quando. Procuro fazer menos, né? Mas também faço. Então, tudo bem. E tudo bem. Deixa a vida correr com mais leveza. Às vezes o que a gente precisa é isso. É levar a vida com mais tranquilidade, com mais naturalidade. Sem ficar impondo muito aquilo que você quer para os outros e sem esperar também tanto assim dos outros. Porque um dos problemas, talvez seja o maior problema dos relacionamentos, é justamente a expectativa. A expectativa que você deposita no outro. E o outro, vou te contar um segredo, mas não conta para ninguém. O outro não está ali no nível de corresponder às suas expectativas. E sabe por quê? Porque nós sempre depositamos uma expectativa que é muito alta, que está muito além daquilo que a pessoa é capaz de corresponder. Então, por conta dessas expectativas que são ilusórias, a gente acaba tendo problemas de comunicação. Então, quanto mais você puder se enxergar as tuas emoções, não como emoções positivas e emoções negativas, mas sim o que você pode fazer com elas. E colocar isso para fora, colocar isso em atitudes de empoderamento, mais e mais você vai mudar o teu mindset para um mindset de sucesso. É o que eu falei anteriormente. As emoções, elas são emoções. Procura não rotular a emoção positiva e a emoção negativa. Procura sim colocar se perguntar o que você pode fazer com aquele tipo de emoção, com aquela raiva ali. Um lutador, se ele entra no ringue sem raiva, ele não consegue lutar direito. E engraçado que a maturidade, ela traz uma paz, uma relativa paz. E a gente vê muito nas lutas de um modo geral, de atletas de alta performance, quando começam, tem ali 20 e poucos anos, vão para cima e não querem nem saber. Quando chega a uma certa idade, 30 e poucos anos, 40, aquilo ali, aquela gana toda vai se dissolvendo. Então, é negativo sentir raiva? Depende de como você utiliza essa raiva. Sempre coloca isso em mente. Sempre procurar direcionar a tua emoção de modo a que ela te favoreça de alguma forma. De modo que ela possa te empoderar. De modo que ela possa mostrar para você todo o poder que você tem. Porque todos nós temos um poder infinito dentro de nós. A abundância, ela não está externa. Ela não é algo que está do lado de fora de nós. A abundância existe aqui dentro. E quando você começar a identificar essa abundância internamente, as coisas mudam. Mudam. Porque você passa a enxergar o quanto você é capaz. É capaz de coisas que qualquer um duvida. Você é capaz de muito mais do que você pensa. Muito mais. Você não tem noção nem de 10%
do teu potencial. E eu digo isso com toda certeza, porque eu mesmo ainda não descobri todo o meu potencial. Estou descobrindo. E vejo isso também todos os dias no consultório. Pessoas que têm um potencial gigantesco, absurdo, e que por conta das emoções acabam deixando isso de lado. Acabam não aproveitando como deveriam esse potencial enorme. E quais são os estágios de mudança? Primeiro, conscientização, ou seja, quando você começa a entender os seus mecanismos internos. Esse é o primeiro estágio da mudança. É você trazer à consciência as tuas atitudes inconscientes. Segundo estágio da mudança é o entendimento. É você entender o quanto esse comportamento, essa atitude, essa crença tem te limitado. O quanto isso tem te prejudicado ao longo dos anos. É o segundo estágio da mudança, o entendimento. E o terceiro estágio é dissociação. É você entender que você não é assim. Você não nasceu assim. Você, na verdade, é muito mais do que a sua personalidade. Engraçado que tem um teste que eu aplico, que é um teste de personalidade. O resultado são 7 folhas. E as pessoas... Uma das coisas que eu falo logo assim que eu vou dar o teste, o resultado do teste, é isso aqui. É falar para a pessoa que, independente do resultado do teste, ela não é aquilo dali. Isso é o ponto primordial que a pessoa deve entender. Ela não é a sua personalidade. Você não é a tua personalidade. Você é muito mais do que isso. Só que às vezes a gente fica preso a comportamentos, preso a determinados hábitos que não nos ajudam, que só nos prejudicam. Ah, mas eu sou assim, Alessandro. Aí eu canto aquela musiquinha da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. É pessoas que têm síndrome da Gabriela, que não acreditam que podem mudar. E podem, todo mundo pode. Só que essa inflexibilidade é que causa a não mudança, é que causa os resultados negativos. Então, abra a tua mente para absorver coisas novas, para aprender coisas novas. E quanto mais você se dedicar a esse aprendizado e se dispor de tudo aquilo que você pensou um dia que era, mais você vai estar disposto a mudar totalmente os seus resultados. Ah, Alessandro, tá falando assim, então é fácil pra caramba. Não é não. Não estou dizendo que é fácil. Mas não é impossível. Então aposte no impossível. Aposte em você. Porque se você não apostar em você, quem vai apostar? Quem vai apostar? Se você ficar esperando que o teu marido, ou o teu namorado, ou a tua esposa, ou a tua mãe, ou teu pai te dê um incentivo, não espera isso. Porque pode ser que isso não venha. Não fique contando com isso, então. Não fique contando com o outro. Conte primeiro com você. E depois, você vai poder ajudar todos os outros. E aí todo mundo vai te elogiar. Todo mundo vai dizer o quanto você é importante. Mas primeiro quem tem que saber é você. Porque se você não souber disso, se você não assumir essa postura, no início, ninguém vai te dizer o contrário. Então, vamos começar a descobrir agora qual é a nossa programação verbal. Tudo aquilo que a gente fala
é como se fosse um magnetismo também. A gente atrai. As palavras, elas são profecias autorrealizadoras. Cara, anota isso. Isso é muito importante. Isso é muito profundo. Palavras são profecias autorrealizadoras. Então, o que você fala para você? Ultimamente, o que você tem falado? Como você tem... o que você tem pensado a respeito da vida, a respeito de você mesmo? Porque isso determina os teus resultados. Engraçado que quando eu tive um problema uma vez na cervical, e eu identifiquei que era uma somatização. Por quê? Porque eu estava me sentindo muito sobrecarregado, com inúmeras responsabilidades, e aquilo estava me fazendo mal. E aí, por isso, eu acabei tendo um problema na cervical. E tomava remédio, não adiantava. Ia no médico, mudava o remédio, não adiantava. Aí eu comecei a estudar. Comecei a estudar psicossomática, comecei a estudar psicologia, a minha psicologia, né? Por que eu estava desenvolvendo esse tipo de problema na cervical? E cheguei a várias conclusões. Primeiro, que a imagem que se criava na minha mente era como se fosse a de um homem velhinho carregando um imenso saco nas costas. Eu tratei de eliminar essa imagem. Eu comecei a prestar atenção naquilo que eu falava para mim mesmo. E o que eu falava para mim? Meu Deus, é muita coisa para eu dar conta, é muita coisa para eu fazer. Não é muita coisa. Pessoas que têm muito mais responsabilidade do que eu não desenvolvem problemas na cervical. Aí eu comecei a olhar, na época, acho que o Barack Obama, que ainda era presidente dos Estados Unidos, há anos atrás, acho que foi na primeira eleição dele, e comecei a pegar outras pessoas também, né? Presidente do Brasil e por aí vai, presidente de grandes empresas. Aí comecei a ver que nem todo mundo, ou melhor, a maioria das pessoas não tinham desenvolvido problema na cervical por conta disso, por conta de terem uma enorme responsabilidade. Então, com isso, eu fui minando a minha crença negativa. Porque eu acreditava que era muita coisa para eu fazer. Na verdade, não era. Tudo é uma questão de planejamento. E aí eu mudei minha crença. Sempre que vinha na minha mente, cara, é muita... Opa! Não, tudo é uma questão de planejamento. Eu mudei a minha crença. E como eu mudei a minha crença, eu resolvi o meu problema. Hoje eu não sinto mais nada. Só foi isso, Alessandro? Não, na verdade não. Fiz um pouquinho de auto-hipnose também. Na verdade, bastante. Mas, na época de crise mesmo, o que deu jeito foi a acupuntura. Eu fiz acupuntura durante algum tempo e aí melhorou. E aí depois eu fui fazendo só auto-hipnose. E, ok, foi. Não sinto mais nada. Já há alguns anos. Então, é possível você mudar as tuas crenças. É possível mudar os hábitos. Você precisa substituir, na verdade, as suas crenças. Substitua as crenças que estejam te limitando por crenças que vão te jogar para cima, que vão te empoderar. E às vezes é um detalhe apenas, é um detalhe. Por isso, prestar atenção nessa programação verbal. O que você fala para você mesmo, o que você fica ruminando o tempo todo. Quais eram as frases que você ouvia a respeito de pessoas ricas, de riqueza, dinheiro e pessoas que tinham sucesso na tua infância? Porque lá é que começaram essas programações verbais. Então você identificar isso é o primeiro passo. É trazer a consciência. E o que vem na tua cabeça quando você ouve a palavra empreendedor, empresário, fracasso, sucesso, dinheiro, pobreza,
abundância. O que vem na tua cabeça quando você lê essas palavras, cada uma delas? Então, vou pedir, você não vai ficar pensando só e olhando para mim, isso, foi aquilo. Não! Você vai colocar agora em prática e eu vou pedir para você escrever, responder essas perguntas e esse exercício para que você tenha mais consciência. Fique tranquilo, porque vai ficar só entre você só, a gente não vai fazer grupo, não nesse momento. Tudo bem?